O invisível nos deixou unidos. Um simples abraço nunca fez tanta falta. O mundo parou para nos mostrar que o homem é frágil, vulnerável e nos deixou lições para toda a vida. E diante disso, até onde o ser humano, que às vezes não tinha tempo para o básico, iria para ajudar o próximo em um momento de tantas tempestades? O primeiro evento que a gente fez foi voltado para os funcionários da saúde, né, ali do pronto atendimento, que a gente foi vendo nos noticiários que esses funcionários estavam, vamos dizer assim, eles estavam muito sofridos também com tudo isso que estava acontecendo, né? E a gente, por um momento, a gente pensou assim, como que a gente pode fazer para trazer um pouco de alegria para esses funcionários do hospital? Foi onde a gente fez uma compra bem grande de flor e aí nós fizemos buquê para todos os funcionários do hospital que estava na ala do Covid. E aí no final de dois dias, a gente ficou na porta do hospital fazendo a entrega dos buquês, né, para as pessoas. A segunda ação, a gente viu assim que a gente poderia alegrar muitos corações. E a gente sabe que sempre quando uma pessoa ganha, nem se for um botão de rosa, a pessoa fica muito feliz. A pessoa muda quando a gente fica perto de uma flor, ainda mais quando a gente ganha inesperadamente. Aí a gente pensou, né, vamos dar, pensando assim na ação, como seria, né? Aí a hora que eu troquei a ideia com meu esposo, eu falei, a gente poderia dar uma flor para uma pessoa, e ele falou, mas você pensa o quê? Um botão? Eu falei, não, eu queria surpreender uma pessoa, eu gostaria mesmo de dar um buquê. E aí a gente foi, sabe, providenciando tudo para que isso acontecesse. E aconteceu de uma maneira, foi, sabe assim, quando vai fluindo bem tudo que a gente vai preparando para a ação. E a gente foi preparando e foi dando tudo certo. E aí nós deixamos prontos 800 buquês. Colocamos todo mundo na loja para fazer, todo mundo fazendo feliz. Sabe como está fazendo? Todo mundo fazendo, sabe? Quem sabia, quem não sabia, ia olhando o outro fazer e ia fazendo, todo mundo feliz. Ficamos à noite, bastante tempo à noite fazendo. A Atlética Leviatã nada mais é que a Associação Atlética de Direito Leviatã, criada no meados do ano passado, 2019. Somos comuns, iguais todas as atléticas, fazemos festas, jogos, projetos sociais e outras coisas que aglomeram e unem as pessoas. Sobre o projeto do Miss e Mr. Leviatã, como entrou a pandemia, muitas atléticas ou faliram ou não tinham nenhum projeto ou continuidade nas suas coisas. Então a gente pensou o que a gente poderia fazer que a pandemia permitisse, certo? E que a gente pudesse desse projeto ajudar o próximo. Então decidimos criar o concurso Miss e Mr. Leviatã, onde fizemos duelos pelo nosso Instagram e foram feitos, esses duelos foram afunilando, certo? E chegamos a 15 candidatos. E nisso fizemos uma parceria com o Sopão para Todos e a entrada no dia será 1 litro de leite. O projeto teve início em meados de abril. A gente começou numa marmitaria, onde as mães chegaram na marmitaria informando que só tinham como dar o alimento na hora do almoço para as crianças e de noite estavam dando água com açúcar na colher. Visto isso, a pessoa que realmente iniciou o projeto, quando a gente esteve bem no começo da pandemia, a gente começou a galgar algumas coisas diferentes para poder conseguir alimentar essas crianças pelo menos uma vez por semana. Esse projeto surgiu e aí a gente se deparou com uma quantidade de crianças muito grande. No início era apenas 30, 40 crianças e depois foi aumentando e hoje nós estamos atendendo aí 250 crianças. Eu participo de um grupo de várias mulheres em Sorriso
E a gente fez uma campanha, a gente iniciou uma campanha que chama Prato Cheio. E aqui na Bela Loft foi um ponto de apoio dessa campanha, onde a gente era ponto de coleta, né, das cestas básicas. Também uma parte dessas mulheres confeccionaram máscaras para doação. Foi lá no início da pandemia, em abril, né? E aqui na Bela Loft a gente divulgou nas nossas redes sociais, nos nossos grupos de amigos, e a gente conseguiu arrecadar muitas cestas básicas, foi mais de 100 aqui na Bela Loft. E a distribuição dessas cestas foi junto com a ação social da cidade, vários grupos de mulheres se dividiam e realmente entendiam que essas famílias estavam realmente necessitadas e para ganhar e para fazer parte da distribuição. Sim, a Polícia Federal, desde a sua instalação aqui em Sinop, em 2008, desenvolve diversas ações sociais. E esse ano, em razão da pandemia, nós resolvemos fazer um trabalho mais forte, mais específico, de arrecadação de alimentos e arrecadação de itens de higiene e de limpeza, tanto limpeza doméstica quanto de higiene pessoal. Os policiais da delegacia se uniram e começaram a divulgar a nossa campanha nas redes sociais e nos canais de imprensa. E no mesmo dia já começamos a receber doações de pessoas físicas, mas a grande maioria das doações recebidas foram de pessoas jurídicas, de empresas, principalmente de empresas do agronegócio aqui de Sinop e de região. Eu sou coordenadora do projeto Madrinhas por Amor. O projeto foi criado em 2017, né? Mais preciso, em setembro de 2017. Está há um pouquinho mais de 3 anos, né, sendo desenvolvido em Sinop, e o nosso intuito é atender mulheres e crianças em vulnerabilidade social. Durante a pandemia, o projeto se estendeu a mais famílias, além das que já estavam cadastradas. O CAOP é um centro de acolhimento, orientação e proteção ao adolescente. Nós fazemos essas três esferas com muita força, que é o acolhimento. Quando esse adolescente ele é acolhido, quando ele vem no contraturno escolar, ele é recebido com uma equipe com todo amor e cuidado, quando a gente prepara uma atividade através de professores, quando a gente oferece uma refeição de qualidade, então nesse momento ele consegue ser acolhido, consegue entender que ele pertence a esse espaço. Que em toda a minha carreira, em todo o meu acompanhamento, essa talvez seja a maior das nossas dificuldades. Nós, em toda a nossa história, a gente vive de contato, então nós dizemos que nós somos uma grande família. Ali a gente aprende a ter um contato saudável, ter um acompanhamento saudável, estar do lado, abraçar de forma saudável. E o que acontece é que nesse momento de pandemia a gente não pôde. Nossa instituição, infelizmente, ela consta de uma estrutura física pequena. Então a gente já estava acostumado mesmo a aglomerar, aglomerando que a gente sabe fazer o nosso trabalho. E isso apresentou para nós uma dificuldade. Mas o CAOPA, dentro dos 30 primeiros dias de pandemia, se reinventou para esse atendimento. Nos momentos onde a cidade estava em situação de alerta, né, com os números crescentes, nós fizemos tanto atividades online para conseguir acompanhar esse adolescente, quanto toda a equipe fez o acompanhamento como pôde, online, através de ligação, telefone, pedindo para que viesse visitar de forma organizada. Quando esse momento ele diminuiu um pouco e a gente conseguiu acolher esse adolescente novamente, nós organizamos da seguinte forma: nós temos atendidos hoje 100 adolescentes, um total de 75 famílias. Então a gente ligou para essas famílias e consultou aos pais e responsáveis se gostariam que o adolescente retornasse à atividade. 60% dos nossos adolescentes retornaram neste ano, os demais estão com a vaga garantida para o próximo ano. E não só nós da música, mas todo mundo de qualquer profissão jamais imaginou que ia passar por isso, né? Por essa pandemia. Todos nós fomos pegos de surpresa com essa pandemia. Principalmente nós fomos muito afetados, nós da área da música. Muito complicado, ainda mais nós que vivemos só da música. Lá em casa, vamos falar assim, em algo assim mais particular, tanto eu quanto meu esposo, nós somos músicos, temos a nossa filha de 7 anos e a gente se viu necessitado de ajuda. Eu jamais imaginava que nós íamos precisar receber cesta básica. A gente sempre via as pessoas mais carentes, sabe, que realmente necessitam.
de alimento e para nós foi muito difícil. E daí eu falei pro meu esposo assim, eu falei, chega, eu não quero mais isso, eu não quero mais cantar. Fiquei sim no começo da pandemia com problemas psicológicos, me fechei de tudo, de todos. E daí eu falei, eu pedi muito para Deus um sinal do que a gente tinha que fazer. Eu falei, poxa, tem os meninos que trabalham para mim que também estavam passando por necessidade. Aí Deus tocou no nosso coração para a gente poder fazer live. E foi onde a gente tomou essa iniciativa de fazer uma live. Aí eu pensei, eu falei, poxa, mas eu vou ajudar quem? Claro, primeiro os meninos que trabalham para mim, os músicos que estavam junto comigo. E eu falei, mas eu queria ajudar também uma instituição de caridade. Então, assim, eu conheço as irmãs ali do Lar Madre Vanini, que nós participamos da paróquia São Camilo e as irmãs são camilianas. E eu já sirvo como voluntária, volta e meia, num chá da tarde, eu vou cantar para as irmãs lá. Então eu sei o carinho que elas têm pelos idosos que moram lá no Lar Madre Vanini, e eu sei que não é só agora, na pandemia, que elas passam por necessidade. É mensalmente, gente, isso é direto, sabe? Elas precisam de ajuda. Então eu entrei em contato com a irmã e eu pedi se eu podia ajudar. Se nós poderíamos fazer doações, né, de alimentos. Nossa, ela amou a ideia. Só que nossa surpresa, quando a gente abriu a loja às 7h30, já tinha gente que falou que estava desde as 6 horas da manhã. E o mais interessante foi assim que as pessoas não trouxeram só 1 quilo de alimento, elas traziam sacolas de alimento. Nós arrecadamos 1 tonelada de alimento. Então foi muito, muito, muito gratificante ver aquela fila toda, entendeu? Ficou até 11 horas da manhã. A gente tinha 800 pronto, depois a gente fez mais uns 400, entendeu? Na hora ali, todo mundo. E aquilo foi virando uma corrente, um ligava para o outro e a pessoa ia no mercado, comprava uma sacola de alimento e vinha trazer pra gente. No final do dia, ali na frente, estava lotado de alimento. A gente teve muita dificuldade no começo da pandemia, foi um processo muito lento ainda para poder se adaptar, e o trabalho que a gente tem de levar esse alimento para as crianças acaba sendo muito custoso. Então a gente tem poucas pessoas que ajudam e que fazem com que a gente possa entregar esse tipo de alimento para eles. Porém, como tudo, nada na vida é tão fácil, e a gente sempre está buscando melhorar e sempre está buscando levar melhores condições para essas crianças. Hoje a gente está conseguindo atender na segunda e quarta-feira com 250 marmitas cada criança, né, no total. E na sexta-feira a gente faz um lanche, onde nesse lanche a gente leva pão com carne, ou pão com salsicha, ou pão com mortadela, e mais geladinho e guloseimas que a gente recebe aí durante a semana. A gente sentiu a necessidade de ajudar, de ir atrás, de conseguirmos os tecidos. Eu lembro que estava faltando elástico na cidade na época para confeccionar as máscaras. A gente improvisou, as meninas compraram um elástico mais largo, adaptaram, enfim, foi realmente uma iniciativa de muitas pessoas com um bom coração e que se sentiu necessidade de ajudar o próximo, de tentar acalmar as pessoas, de tentar ajudar, e foi isso que a gente fez. Nós buscamos parcerias, né? Fizemos a distribuição de cestas básicas, continuamos distribuindo cestas básicas praticamente diariamente, né? Ações para arrecadar leite também foram feitas, foram entregues. Tivemos a parceria, né, de alguns engenheiros que nos procuraram, doaram, né, em forma de uma rifa, um projeto total de construção, e nós revertemos todo o valor da rifa em doações, né, a compra de leites, né, porque a dificuldade financeira aumentou, né, no número de famílias, e nós buscamos trabalhar em forma diferente. Nós trabalhamos por ações, sem ter visitas nos locais, como era feito anteriormente à pandemia, né. Nós buscamos estar visitando essas famílias apenas em casos de extrema urgência. Do contrário,
Todos os itens que estão sendo entregues são em esquema de mutirão, com todas as normas de segurança, né? Nós trabalhamos sempre com distribuições de máscara, de álcool em gel também para essas famílias, né? E hoje tudo o que fazemos é com agendamento, justamente por causa das restrições que temos com relação à pandemia. Inicialmente, a Polícia Federal entrou em contato com a Secretaria de Assistência Social do município de Sinop e, a partir daí, com as famílias já selecionadas pela Secretaria, foi feita a distribuição. Isso foi na fase inicial da distribuição das cestas básicas e dos demais produtos arrecadados. Mas para o final da nossa campanha, aí foram distribuídos esses itens para famílias que a gente já tinha no curso dos meses da campanha, tinha selecionado, que a gente identificou que estavam em situação de maior vulnerabilidade. Nesses 5 meses de campanha, aproximadamente, foram arrecadados 11 toneladas de alimentos e produtos de higiene e de limpeza e foram atendidas 500 famílias aqui de Sinop. Como nós adaptamos? Nós atendemos 8 horas por dia, então dividimos em 4 turmas de 2 horas e cada atividade de 2 horas dividimos em 2 professores, ou seja, 2 atividades simultâneas. Então garantimos que cada professor tenha no máximo 10 adolescentes por horário, no que a gente consegue controlar o distanciamento. Também fomos lá sentar na cadeirinha da escola para estudar como funciona o vírus, como a gente pode prevenir. Adaptamos todo um procedimento de entrada, então esse adolescente, para poder entrar na CAOP, ele passa por um procedimento de lavagem dos pés, lavagem das mãos, higienização com álcool em gel e aferição de temperatura, sem falar do uso obrigatório de máscara e mantendo o distanciamento. Então, dentro do CAOP, a gente também fez uma função educativa. E o que é engraçado, que torna o nosso serviço mais eficaz e mais necessário, que no início da pandemia a gente notou que muitas das famílias tinham dificuldade em adquirir o sabão, por exemplo, da lavagem das mãos. A gente sabe que o álcool em gel ele é um substituto, mas o ideal é a lavagem frequente das mãos, né? O evitar o toque. Então a gente, além de fazer uma função de orientação, acabamos também fornecendo para essas famílias o sabão nesse primeiro momento. E assim a gente vem atendendo esse adolescente e essa família de uma forma programada, com menos horas por dia com cada adolescente, mas que junto a gente consiga vê-lo. Porque se a gente parar para pensar que nós, que passamos por esse primeiro momento de pandemia, ficar isolado é muito difícil, imagina para esse adolescente que normalmente mora em casa pequena, não tem condição de estar com ventilador, ar-condicionado, muitas das casas, a maioria não tem, também enfrenta a dificuldade da escola, não está acolhendo esses adolescentes, essas crianças, então está com os irmãozinhos, que aumenta o estresse desses adolescentes, aumenta os conflitos dentro de casa, aumenta a situação de vulnerabilidade. Esse tempo ocioso que esse adolescente está ali, também é um tempo que ele vai para a rua, que é difícil controlá-lo. Lembrando que o público do CAOP, a gente atende muitas pessoas, muitas famílias que não têm como fazer a supervisão do seu adolescente no contraturno escolar. Então tudo isso é uma situação que deixa ele ainda mais vulnerável, coloca esse adolescente numa situação complicada. E sem falar que nós já tivemos casos de muitos adolescentes que recebiam durante o dia 2 alimentações, 2 refeições de qualidade, que era a merenda escolar e o lanche do CAOP. Então, se a gente pensou que se nós fechássemos as portas e não nos adaptássemos, seria uma forma de violência contra esse adolescente, porque aqui e ali ele precisa daquele serviço e ele vai ser acolhido. Então, todos nós nos adaptamos, corremos atrás do prejuízo para que esse adolescente, quando entre no CAOP, para que essa família ela tenha um atendimento digno, respeitável, de confiança, de qualidade e com saúde. E daí foi onde a gente correu atrás de patrocínios, muitas empresas abraçaram essa causa junto com a gente. Eu descobri uma coragem lá no fundo, eu tô me arrepiando aqui, eu descobri uma coragem lá no fundo que eu jamais imaginava que eu teria, de sair
meter, como se diz, passar aquele óleo de peroba na cara e sair nas empresas ou de casa, olha, a situação assim, assim, assado, porque a gente sabe que todos gostam da música. A música, ela tá em tudo, gente, a música tá em tudo, seja um MPB, seja você ouvir uma música mais animada para você se divertir, enfim, a música tá em tudo. Então eu fui atrás dessas pessoas, eu consegui patrocínio para poder pagar o cachê para os meninos trabalharem para nós e uma forma da gente poder fazer a live, ou seja, foi uma junção de tudo, nós levarmos alegria e através desse dom que Deus nos deu, a gente poder conseguir arrecadar alimentos. Então isso foi maravilhoso, sabe? Foi de uma tamanha emoção quando a gente foi fazer a entrega das cestas básicas lá para as irmãs e a gente viu o tanto de pessoas que estavam ajudando, todo mundo reunido em prol aquela ação ali. Então eu vi que realmente nós brasileiros, quando realmente, não é quando a situação aperta, às vezes a gente não sabe do que nós somos capazes, mas quando aperta mais ainda a situação, a gente é capaz, a gente bate no peito, a gente vai para cima, pede ajuda de todo mundo e eu não conseguiria fazer nada sozinha se eu não tivesse a ajuda dos patrocinadores, a ajuda das pessoas que abraçaram essa causa junto. Teve uma pessoa que ela foi subir na moto dela, a moto dela naquela hora não funcionou, entendeu? Aí eu fiquei assim, distante também para não atrapalhar, ver se ela conseguia fazer funcionar a moto, né? E naquela hora ela ficou tentando, aí eu cheguei perto dela, abracei ela e ela nem procurou saber quem era. E você via que a pessoa estava assim, tão, como é que eu vou dizer, carente, sabe? E aí eu entreguei um buquê para ela, ela se assustou. Aí ela falou, pra mim? Aí eu falei assim, nós estamos agradecendo tudo que você está fazendo pela gente. Aí ela chorou, eu também chorei, entendeu? E por incrível que pareça, depois ela foi ligar a moto dela, a moto funcionou. Então aconteceu muita gente assim, teve muita gente que agradeceu mesmo, ficou feliz, sabe? Se sentiu reconhecida. E com isso a gente ganhou muito sorriso, no final de um dia muito cansado, né? Que eles saíam muito cansados, que a gente via no semblante deles, que era um dia assim bem esgotado mesmo. Que a gente pôde trazer um pouco de alegria, né, com aquelas flores. É difícil a gente falar de emoção, né? Tudo dentro do projeto para nós é uma emoção muito grande. Se você for pensar que hoje a gente consegue alimentar 250 pessoas, no caso crianças, e toda vez que você vai lá, você consegue ver na alegria daquela criança que ela está recebendo alimento e ver que às vezes as crianças pegam um pão a mais para poder ter para o outro dia também, isso é muito satisfatório para a gente. A gente se sente muito bem em fazer o bem para outra pessoa. E além disso, receber doações como essas do meu amigo Cláudio, que fez junto com o pessoal da empresa dele, onde você vê que as pessoas estão colaborando e essas pessoas fazem a junção de R$10, R$5, R$20 e conseguem fazer uma doação desse tamanho que tem nos ajudado aí há mais de 2 meses. Durante a pandemia, as crianças ficaram sem escola e isso aumentou muito, né, a dificuldade dentro de casa. Então, com certeza, o que mais me tocou é ver as crianças sem uma atividade para fazer, é ver as crianças passando uma necessidade ainda maior, porque muitas delas se alimentam na escola, né? A gente sabe que é difícil os pais que recebem uma renda mínima conseguir levar aos filhos o alimento básico, falta o básico. Eu acho que todos somos capazes de se doar um pouquinho. Eu acho que agora, principalmente esse ano, né, que nós sofremos muito, eu acho que precisamos, acima de tudo, trabalhar muito a empatia, né, o nosso lado humanidade, né, que tem que aflorar ainda mais. Então, o sentimento é bom, é de missão cumprida. É difícil a gente identificar uma ou outra família em situação, acaba uma pior que a outra, né? Mas teve uma família específica que nós chegamos na casa e a mulher não sabia como agradecer a gente pela doação que a gente estava fazendo. Várias crianças na casa, você via que ali
faltava muita comida, faltava tudo, falta educação, falta coisa básica, falta apoio. Não é que deu para perceber, essas famílias não são só carentes de alimentos, são carentes de cultura, de educação, de discernimento, de referência do que é certo e do que é errado. E a gente levar um pouco, se envolver, se relacionar com suas famílias é bem bacana. Eu descobri que a gente tem uma força que a gente jamais imaginava ter. Então, assim, se tá difícil, a gente sempre tem que pensar que tem pessoas que estão passando por dificuldades maiores que a gente. Eu e minha família, nós sempre fomos apegados a Deus, mas a gente se apegou mais ainda, de uma forma assim que nós aprendemos a não murmurar de nada, por nada. Tá difícil, Senhor? Muito obrigada. Obrigada porque eu sei que o Senhor já está providenciando tudo. Eu acredito de coração, às vezes as pessoas podem achar, poxa, como que você fala isso, Carlinha? Eu acredito de coração que nada foi por acaso essa pandemia. Eu acredito que a gente precisava, nós como seres humanos, nós precisávamos de um chacoalhão. Muitos, eu não tenho tempo para minha família, não tenho tempo para os meus filhos. Foram obrigados a ter tempo para a família, para os filhos, até dar aula para os filhos. Eu descobri que eu sou professora também, gente. Então, assim, isso me chamou muita atenção porque mexeu com o nosso lado humano, de verdade mesmo. Então, a gente descobre que a gente é muito mais forte do que a gente imagina. E é uma lição que vai ficar para o resto da vida. Eu tenho certeza que muitas pessoas que entraram na pandemia estavam desanimados, meio para baixo, cabisbaixo. Tenho certeza que agora muitas pessoas estão dando valor para o serviço que tem. Estão dando valor, 100 pila que tu ganha, tá dando valor para esse 100 pila que você ganha. Então muitas pessoas estão valorizando realmente a vida, porque a gente perdeu tantos amigos, tantos conhecidos com essa pandemia. E a gente sabe que não pode brincar com a vida, que a gente tem que aproveitar a vida, não ficar, como que eu vou dizer, acumulando bens, só acumular e você não aproveitar nada disso. Então acredito que é essa lição que deixa para nós. A instituição, nós somos as Irmãs Filhas de São Camilo, né? Trabalhamos mais com doentes em hospitais e também em casa de repousos, né? E o Madre Vanini, o Lar Madre Vanini aqui no Sinop, é o nosso primeiro no Mato Grosso, né? E as irmãs estão aqui já faz 30 anos que as irmãs estão aqui, né? E essa casa foi fundada para acolher idosos com doenças, algumas doenças que requer cuidados especiais. A gente passou momentos difíceis, né? Mas tivemos muitas ajudas das pessoas daqui de Sinop, né? Que nós já conhecíamos e que outras que a gente não tinha muito contato, mas que a partir do momento da pandemia começaram a ajudar a gente, né? Os parentes também dos idosos ajudaram bastante. A Carminha também fez algumas lives para nós, para ajudar, para arrecadar doações para nós também. Outras instituições, outras aqui do município, teve uma que fez 60 anos, ela arrecadou doações e deu para nós. Isso também ajudou bastante para a gente não sofrer muito, né? É bom demais quando você vê famílias bastante felizes de receber o material arrecadado, o olho, tinha gente realmente passando muita necessidade. Quando você chega com uma cesta básica, com alimento, o pessoal fica bastante contente. Então é gratificante, não só para mim, para todos os policiais. A divulgação do trabalho de Sinop no Brasil inteiro foi bastante positiva, foi um trabalho bem bacana. Eu acho que o que mais mudou foi a parte humana, né? Hoje eu consigo valorizar coisas as quais antes passavam, né, despercebidas. Eu aprendi a trabalhar melhor a paciência, a perseverança, né, e não desistir, que vale a pena e que o caminho é esse, é a gente buscar sempre parcerias. Eu não faço o trabalho sozinha, eu tenho pessoas do meu lado, né?
E eu acho que o que faz a gente sempre continuar é a união, né? Eu acho que é o foco, a fé e a ação, né? Tem que pôr em prática. Depois dessas duas ações, que quando a gente se une, sempre a gente fica mais forte. E a gente virou com essas duas ações, até nós aqui dentro da empresa, nós se fortalecemos muito. A gente passou a olhar tudo e todos com um olhar, sabe? Com um olhar ao próximo mesmo. Como que todo mundo ficou assim, vulnerável, né? A uma coisa assim, invisível que ninguém via. Mas todos nós tivemos que se unir, ainda estamos unidos, né? E temos certeza que quanto mais a gente se unir para fazer qualquer coisa, campanha, ação, quando a gente se une, não tem como dar errado. Então, sempre quando a gente for fazer uma coisa, se a gente coloca, às vezes pede ajuda para alguém, sempre tem alguém pronto para nos ajudar. Quando a gente recebe ajuda, a gente fica contente, né? Porque a gente é um sinal de que a gente não foi esquecida, né? Que alguém lembrou de nós no momento que a gente estava precisando, porque no momento que mais nós precisamos, tem sempre uma ajudinha que cai do céu, né? Isso para nós é importante. E essas ajudas vieram lembrar assim, que mesmo nos momentos difíceis que cada ser humano passa, cada pessoa tem que enfrentar, ela tem sempre uma ajuda de alguém que às vezes ela nem conhece. É o nosso caso, nós recebemos ajuda de quem a gente nem conhecia, que naquele momento chegaram, assim, ó, irmã, eu posso ajudar de alguma maneira? Isso para a gente é um sinal de que Deus existe, né? De que Deus está presente na nossa vida e que Ele nos ajuda de qualquer maneira, através de qualquer pessoa. E agora, vamos continuar fazendo bem ao próximo e a nosso semelhante?